Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Economista Sincero, Economia Sem Enrolação. Esse vídeo é importantíssimo, eu vou falar sobre duas empresas, depois vocês vão decidir se essas empresas entram ou não aqui na carteira do nosso canal. As duas entram? Uma entra? Nenhuma entra porque vocês acham que não vale a pena que elas entrem na carteira do canal. Vocês vão decidir isso, tá? Então eu vou falar sobre essas duas empresas, nos próximos dias eu abro essa votação no meu Instagram, no Telegram, o link para o meu Instagram está no primeiro comentário, tá fixado aqui no primeiro comentário, tá? Mas antes de eu começar a falar dessas duas empresas, já me deixem aqui nos comentários quais as próximas empresas vocês querem que eu faça aporte. E eu preciso falar sobre fundos imobiliários. Tem alguns fundos imobiliários que eu estou considerando na minha análise que eles estão dando uma oportunidade de entrada, então já devo fazer vídeo. Me deixa aqui nos comentários quais fundos imobiliários e quais ações vocês querem nos próximos vídeos para que a gente decida junto aqui se eles vão entrar ou não na carteira. Eu também devo chamar algumas pessoas de casas de análise para falar aqui, até porque se essa carteira começar a cair, eu vou culpar vocês. Vou falar, porra, vocês que escolheram essas ações. Então é bom chamar umas pessoas aqui, analistas e tal, porque aí na hora que eu culpar vocês, vocês falam, não, porra, mas foram os caras lá que falaram que a ação era boa. E todo mundo culpa todo mundo e fica tudo bem, tá? Então eu vou chamar alguns analistas aqui também. Sem enrolação, a primeira empresa que eu escolhi aqui foi uma das mais citadas lá no meu Instagram nas últimas semanas, Santos Brasil, tá? É uma empresa conhecida já, atua em diversos segmentos, ela tem terminais portuários, mas a principal operação é no Porto de Santos, tá? São segmentos diversos, químico, automotivo, farmacêutico, autopeças, bens de consumo. Recentemente, tá? Ela fez um follow-on, assustou muitos investidores, porque o valor foi abaixo do que estava a cotação das ações, mas o lado bom desse follow-on foi que a empresa ficou com um caixa muito robusto, tá? E qual o interesse disso? Bom, primeiro que no momento desse de perigo, né, de mercado com susto, não está saindo a vacina, a gente tem problema de segunda onda em alguns lugares, então saber que uma empresa tem uma certa segurança com caixa, eu acho um negócio interessante para uma empresa que não é um gigante, né? Significa que ela está tudo meio controlado, né? Então tem esse lado. E o outro lado é o seguinte, se a situação, os marcos regulatórios no Brasil melhorarem, a gente tiver essa questão no que vem, né, do leilão de portos, de terminais, se a coisa andar na área logística, eles têm o know-how para fazer isso. Então, com dinheiro, aí podem talvez até captar mais, fazer novas operações, eles podem crescer o negócio. Então, tem esse lado importante, mas assustou muita gente, né? Olhando aqui o market share deles, eles têm 33%, né, do Porto de Santos, que é uma operação importantíssima. Já no caso das receitas, é óbvio que nós tivemos algum impacto, então quando a gente olha aqui o segundo trimestre de 2019 contra o segundo trimestre de 2020, o lucro caiu, né? Então a gente tinha um lucro de 6,3 milhões e caiu para um prejuízo de 9,4 milhões. Bom, gente, não tem que falar aqui, é óbvio que a sua ação sofreu um pouco. A outra empresa que eu vou falar também acabou sofrendo. Mas num momento desse, até o Peter Lynch cita no livro dele, né, que existem dois momentos oportunos para entrar numa ação. Aí o primeiro ele cita lá o final do ano nos Estados Unidos, é um outro fato, e o segundo são oportunidades, né, momentos de quedas bruscas, situações pontuais, e é o que a gente está vivendo agora, exatamente agora, mais há 2, 3 meses atrás. Mas eu estou abrindo essa carteira do canal agora. Eu aproveitei bem a crise na pessoa física, né? Mas aqui o que a gente está vivenciando é que a gente tem que procurar aquelas empresas que podem ainda estar descontadas, porque a gente está no meio dessa crise. Então, com essa queda, pode ser que a empresa ainda esteja um pouco descontada. Não é nenhum tipo de recomendação. Olhando aqui, né, os 3 trimestres, porra, falar 3 trimestres, fudeu, né? Bom, olhando aqui os 3 trimestres, tá? A gente percebe que houve uma queda, né, nos últimos 2 e que nos 9 meses do ano a queda foi de 12%. Olhando o volume do Porto de Santos, reparem só de 98 para cá o crescimento, né? Nós vemos 2 quedas, 2009 e 2016, mas vocês reparem aqui, olha o crescimento. Então, o fato deles estarem com recursos para novas operações, né? Eles também estão investindo para melhorar as próprias operações. O mercado brasileiro pode mudar.
a gente está no meio de uma abertura comercial, se a economia brasileira melhorar um pouco mais, aí depende, a gente acaba dependendo de alguns marcos, mas a gente vê uma situação, né, uma empresa com um faturamento que vem melhorando, não é nenhum mico isso aqui. Às vezes eu até vejo assim, fala de empresas porcarias, aí o que empresas? Aí a pessoa, Santos Brasil, fala, não, calma aí, pô, pera lá. Não pode não parecer a melhor empresa do mundo, mas a gente não pode alocar uma empresa dessa num canto porcaria. A empresa é estruturada, pode comprar novos terminais, tem um percentual muito grande de uma operação interessante, tem caixa para novas aquisições e investimentos. Quer dizer que não tem risco? Não, pelo contrário, tem muito risco. Eu vou deixar para vocês um relatório aqui embaixo da Levante, tá? Nesse relatório tem mais informações, tem inclusive um preço-alvo, porque eles recomendam essa ação. Eu, na física, falo isso sem problema nenhum, a outra empresa eu também tenho. Então, eu acho que nesse momento, não é nenhum tipo de recomendação, a gente pode estar pegando ela num ponto interessante. Muita gente abandonou, comprou lá atrás, chegou a R$8, aí veio agora follow-on, o pessoal está com medo, as pessoas abandonam as ações. No final desse vídeo eu vou falar sobre isso, tá? Sobre essas duas ações. A segunda empresa é a Fleury, uma das mais pedidas também por vocês. É uma empresa que tem diversos laboratórios e operações, ela vem crescendo, né? São Paulo, Rio Grande do Sul. Bom, está crescendo pelo Brasil inteiro, já vem crescendo nos últimos anos. Eles vêm adquirindo operações, lançaram um teste para o Covid, tá? E um negócio interessante que eu coloquei, né, cabeça de startup, é porque lendo o relatório deles, eu vou deixar o relatório, o último relatório da empresa aqui também na descrição, eles, né, se autodeterminam uma empresa que pensa como uma startup. Estão crescendo nessa área, diagnóstico, operações especiais, com mais proximidade com o cliente. Então, eles pensam como uma startup, tá? E óbvio que eu acredito que isso seja um ponto interessante. Outro ponto interessante, né? Eles gastam no início. Fizeram uma aquisição, por exemplo, para que vocês entendam. Fizeram uma aquisição nova, né? Eles têm sinergia com aquela aquisição. Então, eles vão fazer com que o custo daquela empresa que eles compraram fique menor. Então, ao comprar várias empresas, esse movimento óbvio que vai continuar, eles acabam reduzindo o custo das operações porque eles já têm a matriz, ele já tem a parte de marketing, o administrativo. Então é muito bom quando uma empresa começa a adquirir outras, né? Você tem, isso chama sinergia, depois eu explico um pouco melhor. Então a Fleury tem essa operação, né? Eles têm essa capacidade de crescimento, tá? Bom, mas é óbvio que eles também, vou colocar aí na tela, foram atingidos pelo Covid. Então, olhando o segundo trimestre de 2019 contra o desse ano, a gente percebe aqui que saíram de um lucro de 72 milhões para um prejuízo de 73 milhões. Os impactos da pandemia estão aqui, ó. A gente pode olhar, unidade de atendimento caíram, marca Fleury caiu, marcas do Rio de Janeiro caíram, São Paulo, as regionais, a gente teve uma queda generalizada, olha só. Tá vendo? Óbvio que isso ia acontecer. Por quê? Caíram. Porque por mais que eles tenham, né, essa questão de testes do Covid, fizeram muita coisa, os outros exames as pessoas deixaram, principalmente ali no início da pandemia. Quem foi fazer outras coisas? Ninguém, todo mundo ficou com medo, né? O que me leva a crer, talvez, será que quando tudo reabrir as pessoas não têm algumas coisas que elas vão correr atrás? Será que as pessoas não vão valorizar mais a saúde quando acabar isso tudo? Será que isso não vai acontecer? São pontos que a gente precisa levar em consideração. Então, nós tivemos essa queda, tivemos. Mas como é que é o histórico da empresa? Eu mostrei para vocês, Santos Brasil vem crescendo, né? E eles têm a oportunidade de crescer. Como é a Fleury? Vem crescendo? Bom, olhando aqui os dados, né, da receita líquida, a gente percebe que, olha só, de 2010 para cá, um crescimento. Tá vendo? Óbvio que os custos crescem, o lucro líquido aqui também cresceu, mas a gente percebe que a receita vem crescendo. Ela também paga alguma coisa de dividendos, mas a questão nessas duas empresas que eu estou analisando aqui não é o ponto do dividendo, tá? A gente já sabe aqui, no final eu vou falar o que eu estou buscando nessas empresas. E olhando como elas se comportaram no último ano, tá aqui, esse é o gráfico do Ibovespa, que vocês já conhecem. Vamos olhar essas duas empresas aqui, como é que se comportaram na crise. Então, Fleury, a gente vê aqui, ó, a Fleury caiu, já se recuperou, tá até melhor que o Ibovespa, e Santos Brasil com certeza vai estar pior. Vamos olhar aqui, ó. Porra, bem pior, olha só, uma queda de 50%.
pessoal 50%, muito explicada pela crise, pela essa questão do follow-on. Então, a gente percebe essa queda aqui, né? Então, a gente viu isso tudo. Eu prometo fazer os próximos vídeos de uma empresa só para ficar mais completo, mas eu vou deixar os dois relatórios aqui para que vocês leiam, né? Quais as conclusões? Bom, quais as vantagens que eu vejo nessas duas empresas? Crescimento do mercado interno, elas vão se beneficiar. O nosso foco aqui, é no médio a longo prazo, né? Eu não quero essas ações para vender mês que vem, se elas valorizarem um pouco. Elas têm um grande potencial de crescimento, puxado por esse mercado interno, puxado pelo crescimento brasileiro. Eu coloquei aqui ações descontadas como uma pergunta, porque eu acho que pode existir sim um desconto, caso o mercado melhore, né? Elas podem ter um certo desconto, principalmente Santos Brasil, e existe sim a possibilidade, né, de um dividendo futuro um pouquinho melhor. Já no lado das desvantagens, né, tem a história do risco Brasil. O Brasil pode piorar, a situação pode ficar complicada. São dois setores críticos, já vou explicar isso para vocês, e são ações com uma volatilidade muito maior. Se o mercado derreter amanhã, elas vão ser puxadas, provavelmente vão derreter mais do que o Ibovespa. Deixa eu falar sobre esses dois pontos aqui um pouquinho melhor, tá? Por que setores críticos? Porque são setores que o governo pode meter o dedo. Tabelar todos os exames, começar a pedir para Fleury, sei lá, no eventual estou pensando o pior, tá? Pedir para a Fleury oferecer exames para o SUS com o negócio tabelado, pagando quase nada, ou brigar na justiça. Estou botando no limite, tá? Vamos pensar em tudo, entendeu? Então o governo pode se meter na área da saúde, ele às vezes se mete nos planos de saúde. E na área do Santos Brasil, a gente sabe que é um segmento meio complicado, aí vai ter leilão, não vai ter leilão, aí de repente a gente pode ter uma corrupção aqui e ali, aí outras empresas comprarem. Então são dois segmentos que são complicados. A gente tem que colocar isso na balança. E quando eu falei da história da alta volatilidade, é o seguinte, tá? Todas as empresas que não pagam um bom dividendo, como bancos e energia elétrica, quando o mercado desaba, ninguém tem referência, então elas podem desabar. Depois eu vou mostrar estudos sobre isso, quero conversar com outras pessoas sobre isso, mas o mercado, o investidor, né, ele fica muito mais tranquilo de estar no momento de crise com uma ação que paga um dividendo. Porque na hora que ela voltar a pagar, o mercado vai precificar a ação, ela volta a subir. Agora, uma ação que não paga dividendos ou paga muito pouco, ela pode ficar abandonada por anos, tá? Então, ao investir num tipo de ação dessa aqui, que não é pagadora de dividendos, como bancos, energia e tal, nós estamos, talvez, aí num risco de ficar com o papel abandonado por anos, como vários papéis ficam. Vários papéis ficam. Aí, de repente, acorda, mas eles ficam abandonados, às vezes, por anos, tá? Então, essas foram algumas questões muito rápidas. Eu vou deixar os dois relatórios. Depois eu vou abrir as votações para vocês lá no meu Instagram, vou abrir aqui no YouTube, vou abrir no Telegram, e os próximos vídeos serão mais completos. Não esqueçam de cadastrar o e-mail de vocês para receber depois essa posição da carteira atualizada e de me deixar aqui o nome de mais empresas e fundos imobiliários que vocês querem ver vídeo para depois a gente decidir, entram ou não na nossa carteira. Domingo que vem eu vou sortear essa garrafinha, mais o livro Segredos da Mente Milionária. É isso, gostou? Curte o vídeo, curte o canal, bate no sino e até a próxima.